Graça e paz, povo de Deus, os salvos amados na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Marcos, sou pastor da primeira igreja batista em Montenegro e esse é o pão nosso de cada dia, a sua devocional de todos os dias. Vamos orar? Pai, fala conosco através da sua palavra e nos ilumina, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos trabalhando o Salmo de número 10 e hoje nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos. Porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação, com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas as tramas que o urdiram. O tema de hoje é a crueldade do perverso e o livramento que o justo recebe de Deus. Ou seja, esse salmo é um clamor daqueles que são oprimidos e explorados. Alguns estudiosos dizem que esses salmos pertencem ao período do cativeiro babilônico, ou seja, um retorno ao cativeiro, quando o povo estava sendo cercado por muitos inimigos. Concordo, entretanto, com a maioria desses estudiosos que afirmam que esse salmo é um salmo de Davi, escrito quase 500 anos antes do retorno do cativeiro babilônico. H.C. Leopoldo diz que Lutero vai nesse mesmo pensamento, mas num pensamento de oposição, do ímpio ao reino de Deus. E Agostinho de Hipona chegou a interpretar esse salmo como retratando a oposição do próprio anticristo. Então, tanto Lutero quanto Agostinho vê esses salmos como um salmo escatológico. Derek Kingler disse no Salmo 9 que o centro da gravidade era o juízo vindouro de Deus. Aqui no Salmo 10 é a era presente onde a iniquidade ainda sonda. Para Warren Weasley, diz que o problema do Salmo 9 é o inimigo invasor, uma ameaça externa, enquanto no Salmo 10 o inimigo corrompe, é o que distrai. Enquanto no Salmo 9 o inimigo é um invasor externo, no Salmo 10 o inimigo corrompe e destrói internamente. Havia nações perversas ao redor de Israel, Salmos de número 9, versículo 5. Mas também havia pessoas perversas dentro da comunidade da aliança, Salmo 10, versículo 4, que diziam conhecer a Deus, mas cuja vida mostrava que não sabiam quem era o Senhor. Você vê isso lá em Tito 1,16. Esses perversos não eram ateus teóricos, mas ateus práticos. Ou seja, eu concordo com Alan Herman quando ele diz que o fato de Salmos estar sem um título ou uma indicação de que ele deve ser considerado uma conjunção com o Salmo 9, cujo título também cobre esse Salmo. Ou seja, o Salmo 9 é anterior ao 10, então o 10 é uma continuação do 9. A nota de apelo a Deus aqui é muito proeminente, ainda que no final do Salmo haja uma afirmação de que Deus o Rei, é também o Deus que ouve as nações. Então, primeiro o que nós vamos trabalhar hoje é um clamor sincero dos necessitados. O perverso com a amargura e soberba, trajando vestes arrogantes, balbuciando palavras de blasfêmia, cerca o justo, o pobre e o inocente para oprimir e cercar, na certeza que sairá impune de qualquer julgamento. Hoje as pessoas fazem isso, Charles Spurgeon, citando Martim Lutero, diz que não há salmo que descreva a mente, os modos, as obras, as palavras, os sentimentos e o destino dos ímpios com tanta proeminência, e de uma forma tão completa à luz como esse salmo de número 10. Por isso, Martim Lutero ele enseja 3 lições aqui com relação ao salmo de número 10. Primeiro, ele fala que é um sentimento doloroso. O salmista ergue a Deus um lamento quando vê encurralado pelo seu opressor. A sua queixa é que Deus está longe e está escondido, ou seja, ele não sente mais a presença do Senhor. Seja que por ser uma tentação, uma provação, ou seja por ele estar realmente em algum pecado, e por isso ele não sente a presença do Senhor. Ele não se manifesta para desbaratar o inimigo, nem aparece para libertá-los dos seus opressores. É como se Deus estivesse completamente passivo e indiferente ao sofrimento do justo na mão do perverso. Nas palavras de Purkison, é como se Deus fosse um espectador indiferente e observador desinteressado. Essa questão é discutida também em outros salmos da Bíblia, como o Salmo de número 13, o 27, o 44, 77, 73, o 88 e o Salmo
e lá em Jó, capítulo 13, versículo 24. A maior angústia não é da opressão do inimigo, mas pelo sentimento de ausência ou da demora de Deus. Spurgeon, porém, diz que a resposta à pergunta é: por que te escondes nos tempos de angústia? Spurgeon, ele vai falar, porque diz que a resposta à pergunta: por que te escondes no tempo de angústia? Não está longe, pois se o Senhor não se escondesse, não haveria um tempo de angústia. Seria a mesma coisa de perguntar ao sol, né? O sol, se o sol não, porque o sol não brilha de noite, porque se o sol brilhasse não haveria noite. Segundo lugar, há uma constatação aqui: os ímpios estão perseguindo o pobre com arrogância e sentem-se intangíveis, ou seja, eles acham que por ser poderosos, tá, por oprimir o pobre, sabendo que nada os acontecerá. Então eles vivem achando que eles podem fazer acontecer, pintar e bordar, e nada vai acontecer, porque no mundo onde o justo, tá, é perseguido pelo ímpio, onde o justo é explorado pelo ímpio, né, nós vivemos num mundo onde o inimigo ele está controlando esse sistema, tá? Agora, o Warren Wiersbe diz que os inimigos fazem 4 declarações. Primeiro, não há Deus. Jamais serei abalado, Deus não está vendo e Deus não me julgará, tá? Uma coisa que Deus ele estivesse tão distante, mas tão distante, que ele mesmo assim não vai agir no meio do seu povo. Em terceiro lugar, o salmista, na parte 10, no versículo 2, parte B, ele fala: Senhor, sejam presas das tramas daqueles que urdiram, ou seja, Senhor Deus, que eles sejam pegos pelas suas próprias armadilhas. Por isso o salmista faz um pedido urgente, tomando por senso de justiça, ele roga a Deus que o perverso caia na sua própria armadilha que armou contra o pobre, que o mal do perverso que ele arquitetou contra o justo caia sobre a sua própria cabeça, porque aquele que semeia ele colhe. É uma lei natural, mas espiritual. Charles Spurgeon diz que não haverá ninguém que disputará com a justiça de Deus quando ele for enfocar todos, como fez com Amã, cada um na forca que fez, e lança todos os inimigos, tá, na cova, assim como Daniel na cova dos leões. Meu irmão, aprenda uma coisa nessa manhã, tá? Primeiro, nós precisamos fazer um clamor sincero ao Senhor. Precisamos fazer uma oração como Davi está fazendo aqui, com o coração, mesmo sentindo o que você sente. Não é errado você falar para Deus ou fazer perguntas: Senhor, eu não entendo. Senhor, eu não estou entendendo, não estou compreendendo. Senhor, por que isso está acontecendo? Isso faz parte da natureza humana, tá? Quando no meio da prova é assim, o professor ele fala, ele explica, ele corrige e ele dá a revisão, mas na hora da prova ele sempre está em silêncio. E normalmente quando ele está em silêncio, quem entra na dificuldade, quem muitas vezes, como diz o outro, entra em parafuso, somos nós. Mas o Senhor não nos desampara. Salmo 23, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Isso é uma constatação, que mesmo que mesmo que aquele que oprime o ímpio, que oprime o justo, ache que nada vai acontecer, o Senhor no tempo certo, ele vai julgar as nações, porque ele não saiu do seu trono e não perdeu o controle. Então no final, o salmista faz um pedido urgente: Senhor, faça com que eles caiam nos próprios laços. Senhor Deus, eles semearam, que eles colham o que eles semearam. Que essa seja a nossa oração, que o Senhor entre no nosso favor e que o Senhor nos livre de todo mal. Pai, essa tua palavra nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. O Júnior Andrade está assistindo, Deus te abençoa, varão valoroso. Esse é o Pão Nosso de Cada Dia, sua devocional de todos os dias.